aqui a respeito daquele assunto que trouxemos sobre o roubo do celular ali no bairro Águas Claras, né? Também a Débora Rudolfo, também com a gente. Um abraço aqui pro meu amigo, aqui, ó, onde é que tá? O Amarildo, falando a respeito do detergente IP, né? Também aqui, boa tarde, estou escutando, só muda gado, mas a vara é igual. Só muda o gado, mas a vara é igual. A respeito da crise aí envolvendo a questão política. Um abraço aqui pro meu amigo Amarildo, né? O Amarildo Clã que mandou. Um abraço para você, Amarildo. Obrigado aí pela companhia com a gente aqui na programação da cidade. Aliás, hoje o assunto aqui é um assunto bem bacana. Nós vamos falar de vários assuntos sobre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que também faz um trabalho através aí das decisões dos nossos representantes. E hoje nós estamos aqui com a presença ao vivo da Patrícia Schneider de Amorim, que é diretora adjunta de comunicação, e a Michele Dias, que é gerente de comunicação social. Antes de mais nada, boa tarde, meninas, sejam bem-vindas aqui em Brusque. E é a primeira vez aqui na nossa cidade, eu já a conhecia, né? Boa tarde. Não é a primeira vez, a gente está ou em alguma agenda da Assembleia, até algumas atividades pessoais, aproveita para vir a Brusque fazer compras também, então é sempre bom estar aqui, tem boa infraestrutura de hotéis, de restaurantes, então quando dá um tempinho eu estou sempre aqui com a família. Mulher sempre cita isso, né, Matheus? Quando vem para Brusque dá para fazer umas comprinhas, né? Porque aqui o que não falta é loja de roupa, né? É uma tentação. Michele, boa tarde, Michele, tudo bom? Boa tarde, gente, boa tarde a todos. Seja bem-vinda aqui. Boa tarde. Estou aqui pensando se ainda é bom dia. Não. Aqui já começamos. Apesar de eu não ter almoçado, vocês já almoçaram? Não, ainda não. Então, seja bem-vindo a esse grupo que ainda não almoçou. Eu também não almocei. Mas vamos lá. Vamos primeiro falar dos trabalhos que vocês fazem, parte dessa divulgação que vocês estão fazendo aí na região. O que seria o Comitê Integra, Patrícia? Então, Delamar, o Comitê Integra, ele é um comitê composto por 22 entidades, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e o Poder Executivo, e daí as forças de segurança, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a OAB, as universidades. E o Comitê Integra, ele nasceu em 2023, num período muito triste para Santa Catarina, logo após os atentados em Saudades e depois em Blumenau. Quando aconteceu em Saudades, em 2022, a Assembleia imaginou o poder público que era uma situação isolada, né? Então, aconteceram ali alguns debates, algumas propostas de lei para melhorar a segurança das escolas, mas quando 11 meses depois acontece de novo, percebeu que não era uma situação exclusiva, era um problema endêmico e que um problema complexo não ia ter uma resposta de uma única entidade. Então, essas entidades, né, os poderes, se reuniram e formaram um Comitê Integra. Ele é formado por lei, uma lei estadual, e esse comitê, ele tem reuniões periódicas, mensais, e cada um na sua área de atuação vai desenvolvendo, né, e vai prestando contas do que tem feito. A Defesa Civil capacita os profissionais nos municípios, as forças de segurança atuam nas suas áreas específicas, a saúde, a educação, e a Assembleia, né, além de leis como, por exemplo, vídeo monitoramento, a questão da segurança de acesso de portões e muros, ela também tem outras ações que não são só as leis, e uma delas é o que eu venho falar hoje para vocês, para os ouvintes, que é um concurso Paz nas Escolas. É um concurso que a gente está com o edital aberto no site da Assembleia. Inclusive, esse concurso, ele envolve estudantes do ensino fundamental e ensino médio, seria isso? Isso mesmo. E só vale para escolas públicas ou como é que funciona? Não, escolas públicas, privadas, estaduais, municipais, federais, nas regiões em que tem Instituto Federal com ensino médio, porque a gente quer chegar em quase todos, né? Gostaríamos de chegar em todos os catarinenses,
mas a gente abriu esse leque para falar sobre esse assunto da faixa etária do 6º ano até o ensino médio. Então, o concurso... Quando a gente fala de 6º ano, é a partir de que idade? 2. A partir de que idade, mais ou menos? 11, 12. É só porque faz tanto tempo que eu saí da escola que eu já não lembro mais. É o ginásio que chamava antes, né? O ensino primário e o ginásio antes do 2º grau, que agora é o ensino médio, né? Isso. Mas, para simplificar aqui a divulgação do prêmio, o edital consiste em premiar 42 vídeos de 1 a 5 minutos, gravados na vertical, pode ser por celular, hoje os estudantes mesmo conseguem gravar e editar. E por que 42? Porque o nosso estado ele é dividido pela FECAM em 21 micro-regiões. A gente está aqui na Anvale, né? Então tem a Vale, a Murel, a MESC, e como a gente não queria concentrar em grandes centros, polos, a gente separou em 21 regiões e cada região vai ter 2 vídeos contemplados. Um para ensino fundamental 2, do 6º ao 9º, e um outro para ensino médio, 1º, 2º e 3º anos. Então, o que a gente quer? A gente quer levar esse assunto de forma transversal para a sala de aula. A gente consegue falar sobre cultura de paz numa aula de geografia, a gente consegue falar sobre isso numa aula de língua portuguesa. Enfim, a gente quer falar sobre paz ao invés de ficar falando só sobre violência, porque isso os estudos já mostram, né, quem estuda essa questão de violência nas escolas, que falar sobre paz cria uma ressonância, falar sobre respeito, sobre combate ao bullying, muito maior do que o medo, né, de que vai entrar um invasor na escola, alguém que possa agredir, porque existe aquela violência também simbólica, né, que é a violência da exclusão, do bullying. Então, o que a Assembleia pensou, né, junto com o Comitê Integra? A gente capacita professor, capacita profissional de saúde, de educação, mas agora vamos ouvir os estudantes, o que eles têm para nos contar. Como ampliar a paz dentro da sala de aula. Então, esse concurso prevê 42 prêmios, vai ter remuneração em dinheiro para os melhores vídeos, até R$10 mil, e esse dinheiro, importante falar, fica com o professor e com os estudantes do grupo, não é para a escola, não é para a PP, pode ser se quiserem, né? Mas o prêmio é para os estudantes e para o professor. Esse material também vai ser veiculado na TV Alesc. A gente tem uma TV pública que tem programação 24 horas por dia. Vai ter uma sessão especial em Florianópolis para a entrega do prêmio. E o que a gente quer mesmo é convidar aqui os ouvintes da rádio, os professores e estudantes, e também os pais que estão ouvindo, a incentivar os seus filhos a formar esses grupos. 4 estudantes, 1 professor, enviam um vídeo para a Assembleia, vídeo simples, falando sobre cultura de paz, como ampliar. E até o dia 29 de maio as inscrições estão abertas no nosso site. Anderson. Depois dessa invasão das creches que você citou, né, uma aqui em Blumenau, as primeiras atitudes que a gente percebeu foi aumentar o muro das escolas, colocar câmeras de segurança, né? Isso partiu também de reuniões que vocês realizaram de imediato para realizar isso, e mais o que você poderia citar para evitar esse tipo de acontecimento? Então, Até eu só quero aproveitar a deixa dele também, por exemplo assim, todas as decisões que foram feitas até agora nas escolas partiu desse comitê? Só para me entender, porque você disse que foi formado esse comitê teve decisões deliberativas? É que o Comitê Integra, ele é composto por Ministério Público, né, a Casa Civil, Secretaria de Estado da Educação, da Saúde, deputados estaduais. Eu, por exemplo, faço parte da comissão técnica, eu não sou membro porque os membros são os deputados. Então, muitas ideias surgem dali e a partir dessas reuniões, os deputados propõem, sim, projetos de lei. Tem também aqueles que vêm do Poder Executivo, o governo do Estado encaminha, muito motivado também pelas equipes que compõem o Poder Executivo, que participam do Integra. Então, algumas propostas vêm do Poder Executivo, outras do próprio Poder Legislativo, mas todas elas necessariamente tramitam na Assembleia. Por exemplo, câmera nas escolas. É uma iniciativa de um parlamentar, ele propôs, foi debatido nas comissões de mérito, no plenário, encaminha para o governo sanciona e a partir daí, então, regulamenta a lei e começa a colocar as câmeras, né, como o Anderson tinha falado. Hoje, todas as escolas que são construídas no estado, seja municipais ou sejam escolas estaduais, elas têm critérios ali de segurança.
mais de uma porta para saída de emergência, a altura do muro. Então, hoje as escolas já são pensadas também para manter a segurança dos estudantes e professores, e aquelas que são escolas mais antigas têm um prazo para se adequar. Mas não é só aumentar o muro, né? Porque daí parece que a gente esconde também as crianças ali da sociedade. Eu acho que as principais ações que estão sendo desenvolvidas pelo comitê é a preparação, o cuidado, né? O treinamento para os professores, para os agentes de segurança, mas é falar mesmo sobre a questão emocional, a saúde mental. Os professores estão sobrecarregados, as crianças muito ansiosas também por causa de tela, então tem sim outras ações que prevê o apoio psicológico nas unidades de ensino, o atendimento psicológico para os professores, campanhas de conscientização para os pais. A gente tem um seminário, que é até uma parceria com a UDESC, que é uma escola de pais, em que tem vídeos num formato quase podcast, de videoaula, que é disponibilizado também para as famílias, para observar sinais de que a criança está com algum problema na escola, algum problema de ordem pessoal, a criança começa a ficar mais silenciosa, mais tempo sozinha, isolada no quarto. Então, são várias ações, nem todas são muito palpáveis, né? Nem todas são físicas, como o aumento de um muro. Algumas têm mais esse cunho mesmo de apoio emocional. Porque, na verdade, o problema não é só a segurança, é a questão pós um fato desse, para tirar aquele medo, porque vai ter muita... Imagina, tem muitos pais que já ficaram... Eu lembro quando aconteceu isso, muitos pais diziam, não leva o teu filho para a escola, parecido que a escola é um lugar perigoso, e não é isso, não é essa linguagem. A escola tem que ser vista e tem que ser, no caso, entendida como local para você poder aprender, receber uma educação e ter uma convivência com outras pessoas e se sentir bem, né? Não pode deixar essa transformação da escola ser um local de terror, né? Eu acho que esse é um trabalho muito importante que a Assembleia, e essa união das entidades para poder chegar a esse ponto, né? De trazer essa tranquilidade para todos, né? Sim, Delamar, eu também sou mãe e eu lembro que logo depois do acontecimento de Blumenau, a minha filha me perguntou o que eu faço se alguém entrar armado. E é uma preocupação que as outras gerações, né, não tinham. Eu, por exemplo, enquanto estudante, eu nunca pensei o que eu vou fazer se alguém entrar armado. Então, assim, muito também por causa das redes sociais, né, esses eventos acabam tendo uma repercussão maior, são mais noticiados, mas hoje é uma preocupação que nós não tínhamos. A outra questão também que eu falo bastante do bullying, né? Todo mundo que em algum momento sentiu algum tipo de exclusão na escola, um bullying, aquilo acontecia de segunda a sexta, naquele horário ali, né, da sala de aula. Final de semana, todo mundo ia para suas vidas, para casa e vivia uma vida normal. Hoje, com a internet, o cyberbullying, né, o GAECO estuda muito sobre isso. As crianças, elas continuam conectadas. Então, elas continuam ali nos grupos de WhatsApp e o bullying continua acontecendo também sábado e domingo, dentro de casa, porque por causa do celular. Então, são desafios que a nossa geração não teve e que agora está todo mundo aprendendo, os professores inclusive. Então, por isso que pode parecer sutil, mas falar sobre paz cria uma ressonância na escola e um efeito mais duradouro do que falar sobre violência. Tem que fechar o portão, o que fazer se entrar alguém armado. É mais palpável para eles falar sobre como combater essas pequenas violências do dia a dia, né? E até eu gosto de usar um exemplo que o comitê integra, alguns membros tiveram na Colômbia, em Medellín, que era uma região que ela estudo de caso para vários países. Medellín, ele tinha uma facção ali do tráfico de drogas que dominava aquela região. Sim. E as escolas, e era muito difícil esse trabalho, porque a violência acontecia dentro da escola, de entrar pai e mãe armados, crianças armadas, e o prefeito de Medellín, ele começou a premiar bons cidadãos. É aquele que pagava os tributos em um dia, que não tinha uma multa de trânsito, e as escolas começaram a premiar bons pais, aqueles que participavam da vida escolar dos estudantes, era prêmio mesmo, era certificado, era a divulgação dessas pessoas no jornal, e aquilo foi criando um estímulo. Aos poucos, falar sobre paz, sobre boas ações, bons exemplos, eles foram ampliando e o tráfico de drogas acabou tendo menos influência. Hoje é uma região pacífica, o tráfico não tem mais influência nas escolas, diminuiu o índice de violência entre também estudante e professor, que muitas vezes, né, meu pai
é de uma facção, então não respeitava o professor. Esse é um case de como falar de bons exemplos ajudou a diminuir a violência. É isso que a gente pensa também. Para não ficar toda hora falando de violência para as crianças, a gente pode falar o que vocês têm feito para evitar a violência e para cultuar a paz dentro da escola, né? Eu acho que até esse é o principal objetivo do próprio concurso, né? No debate com os adolescentes, com as crianças, né? Porque no principal, claro que é a premiação que eles vão querer, mas no inconsciente deles vão estar discutindo para fazer o vídeo o que pode ser feito de paz entre eles mesmos, né? Acho que esse pode ser o objetivo principal da campanha, né, Patrícia? E quando a gente fala, vamos premiar em dinheiro, quando a gente diz, vamos levar os estudantes para Florianópolis para participar de uma sessão na Assembleia para receber esse prêmio, vamos divulgar o material nas nossas redes, tudo isso é o atrativo, né? É isso que o estudante vê, mas o que a gente quer é levar esse assunto de forma transversal para a sala de aula, discutir e fazer com que eles criem um roteiro. Vai ser uma paródia, vai ser um teatro, vai ser sei lá, a gente criou ali, a gente colocou alguns critérios, mas eles têm liberdade poética para criar, eles podem fazer um poema. Então, o que a gente quer é que essas crianças, esses adolescentes se reúnam, falem sobre isso e coloquem isso no vídeo, porque eles já têm a familiaridade com a tecnologia, né? O mais difícil, eu acho, que é abordar o assunto. Então, por isso que o prêmio, ele prevê 4 estudantes e um professor, porque a gente não queria receber vídeo de um aluno isolado fazendo na sua casa um vídeo sozinho. A gente quer que eles discutam esse tema mesmo com os colegas. A Michele também está por aqui, a Michele Dias, ela é gerente de comunicação. Eu te faço a seguinte pergunta, Michele, como é que vocês estão fazendo essa divulgação, além, é claro, de vir das emissoras de rádio e fazer esse trabalho que tu estás fazendo hoje, de vir aqui, acompanhar, falar perto mais da comunidade, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente está fazendo o trabalho de divulgação nas redes da Assembleia, né? Nos nossos meios de comunicação. Na sala de imprensa, onde eu sou a gerente, a gente faz o contato com os veículos de comunicação externos. Enfim, é esse tipo de divulgação que a gente está fazendo. E ir em loco também, participar de programas para divulgar. Tá certo. Você chega aí nas escolas também, não? Ou não chega? Então, agora nós estamos indo na Secretaria de Educação, né? E distribuindo as equipes. A Patrícia foi ontem também para o sul do estado. E tem outros colegas da Diretoria de Comunicação que estão fazendo a divulgação em várias regiões do estado, né? E eu tenho uma dúvida com relação às regras desse concurso. Eu estava até lendo aqui mais ou menos e eu vi que você citou já, um professor para 4 alunos de cada sala ou do colégio. Na verdade, a gente pode receber mais de um vídeo da escola, mas lembrando que a gente vai premiar um por região, para o fundamental e um para o médio, né? Então, vários professores podem trabalhar, mas vai ser selecionado um professor e 4 estudantes para o Fundamental 2, 6º ao 9º, e um professor, 4 estudantes para ensino médio. Pode ser da mesma escola, pode ser até de cidades, da mesma cidade, cidades diferentes, mas vai ser da mesma região, né? Então, aqui a Anvale vai selecionar um de cada, mas um professor pode enviar mais de um vídeo com equipes diferentes, não tem problema nenhum. Lembrando que a maneira, né, de se inscrever tem 3 formas. Pode ser via APP, Associação de Pais e Professores, pode ser via CNPJ da escola, isso mais para as escolas privadas, né, particulares, ou pode ser o CPF do próprio professor. Como a gente fala de um edital, né, de um concurso público, o professor que vai fazer, eu quero fazer inscrição no meu CPF para facilitar, não tem problema nenhum, ele vai encaminhar o documento dos estudantes, a assinatura dos pais, autorizando o uso de imagem, o nosso próprio ECA prevê, encaminhar as certidões negativas dele, porque a gente está falando de um edital, né? Então ele precisa encaminhar as negativas de débito estadual municipal, ele tira no próprio GovBR, no site, não precisa autenticar, ir para cartório, cópia simples, encaminha para nossa equipe, ela avalia os documentos, se tiver faltando alguma coisa, a gente também entra em contato, mas o mais importante é esse vídeo de 1 a 5 minutos falando sobre, e daí os estudantes podem criar, pode fazer roteiro, podem aparecer outros estudantes que não só os inscritos, mas lembrando que todo mundo que aparecer vai ter que ter autorização. Precisa ter autorização de uso de imagem. Agora tem outra situação também, eu queria entender, muita gente vai perguntar, quem é que vai analisar
o resultado para determinar, não, esse aqui foi em primeiro, esse foi quem que determina isso, como é que vai ser feito, no caso, a eleição, a escolha do melhor critérios, vídeo. né? Os critérios. A gente tem um júri técnico, ele já está composto, está publicado no Diário Oficial da Assembleia. Ele é composto por membros da Universidade Federal do curso de Cinema, 2 jornalistas da Diretoria de Comunicação Social, um jornalista da Polícia Civil, que é muito parceiro do Integra, Ministério Público, FECAM, não consigo lembrar, mas não todas as entidades, são 22, mas algumas entidades enviaram os nomes e são todos profissionais que atuam na área, né? Comunicação, cinema, audiovisual. Eles vão fazer essa escolha de forma separada, então um júri não consegue ver a nota do outro para não ser influenciado. No final vai ter uma média ponderada. Tem alguns critérios ali, que é o critério de criatividade, a qualidade do vídeo, o eixo narrativo, o roteiro, né? Cada um desses critérios tem uma pontuação específica. No final a gente junta a nota dos 7 jurados e faz a média ponderada para decidir ali quais são as colocações, né? Os primeiros colocados de cada categoria recebem R$10.000, dividido entre professores e estudantes, e os demais R$5.000. A nota máxima, digamos assim, seria do conteúdo ou de como foi produzido o vídeo? Eu acho que o principal critério é o eixo narrativo. O eixo narrativo. Daí a questão qualidade técnica, edição, tem um peso menor, mas o principal é a mensagem, né? É a mensagem dada, né? Porque às vezes a mensagem é bonita, mas a pessoa não soube editar muito bem, mas a mensagem, poxa, foi interessante, né? É por isso que eu digo, são critérios a serem utilizados, mas eu acho que o peso maior é justamente o entendimento da mensagem, não tem igual. Não, e assim, é lógico que todos as pessoas que compõem o júri técnico, elas sabem que a gente está falando de um vídeo amador, produzido dentro da sala de aula, na escola. A gente não está esperando um material que vai concorrer a um grande prêmio nacional de cinema. Não é o Oscar, né? Ó. Se bem que hoje tem aluno que tem telefone que faz coisa de mas cinema, também destacando que não pode ser feito vídeo digital, né? Com inteligência artificial? Sim, também. E os alunos têm que estar presentes na produção do vídeo. Pode ter uma tem animação. Que estar presentes. Tá. Pode ter uma animação. Desculpa, eu interrompi a Michelle. Pode ter uma animação, mas não pode ser um vídeo 100% de animação. De animação. Eles têm que ser atores. Ainda assim, vamos supor que a gente tem uma equipe de 4 estudantes e um professor, e tem uma pessoa ali que ele é muito bom na edição, o outro conseguiu escrever um roteiro, mas eles não se sentem à vontade de participar, não tem problema. Eles vão estar inscritos, eles vão receber o prêmio, pode aparecer só um ator ali, mas a equipe tem que ser composta, os 4 tem que participar, né? Então, às vezes acontece isso. E o oposto também é verdadeiro. Esses dias a gente recebeu o questionamento de uma professora: eu vou gravar na sala de aula, vai aparecer toda a turma. Não tem problema, a gente precisa da autorização do uso de imagem. O dinheiro vai ser dividido entre os membros inscritos, e daí ali, se eles vão dividir com os demais, e daí é o critério de cada um. A decisão é deles, né? A decisão é deles. Ontem a gente foi no município, no sul do estado, e a secretária de Educação falou: tem uma escola que está preparando, e é uma turma de 9º ano, e eles falaram que se receberem, eles vão usar esse dinheiro para a formatura. Tá tudo certo, a Assembleia vai fazer o pagamento, cada um vai usar da melhor maneira. Legal. O tempo é o nosso parceiro aqui também. Eu queria só, para fechar com vocês aqui, primeiro agradecer a presença e também para destacar o trabalho da Assembleia Legislativa. Eu sei que o trabalho de vocês lá, ele não é só voltado a esse tipo de ação, ele vai além disso, né, Patrícia? Sim, e hoje, na Diretoria de Comunicação Social, a gente está vivendo uma transformação, como todos vocês, né, que trabalham na área do jornalismo, a gente vive uma transformação e a gente tem que estar cada vez mais próximo do catarinense. Talvez se a gente falasse das décadas passadas, a Assembleia era algo muito distante, né? Vocês ainda estão muito próximos da capital, mas pensando nas cidades mais longes, assim, era uma coisa na capital, o Palácio Barriga Verde, muito distante. Hoje a gente tem um novo portal no ar, que foi recentemente, a gente atualizou a nossa página, então as pessoas conseguem acompanhar em tempo real o que o deputado está propondo, quais são as atividades que acontecem, tramitação de matéria, o que é aprovado, o que não é. A gente tem uma TV pública, a TV Alesc, também com programação 24 horas no ar. É um dever do Estado, né? É um dever constitucional da publicidade para o que acontece e é um direito cidadão. A gente também tem uma rádio agência, a gente está sempre gravando as sonoras e
deixando material disponível para as rádios no interior do estado. Tem as nossas redes sociais. Então, a gente vive um momento de expansão da diretoria de comunicação social, e uma das grandes novidades, né, desse ano é que a gente inaugurou o Espaço da Democracia. O Espaço da Democracia consiste em 2 salas, estúdios semelhantes a esse aqui, lá no Palácio Barriga Verde, um mais voltado para podcast, outro para entrevista, que é um convite. A gente fala que a Assembleia é a Casa do Povo, né? É lá onde estão os representantes eleitos, é um fragmento, um retrato de Santa Catarina. Então a Assembleia tem que estar aberta. Vocês estão convidados, o Espaço da Democracia é aberto para a imprensa, para a população, para sindicato, para as entidades. Podem ir lá entrevistar o deputado, conversar, gravar vídeo. Então é esse movimento da Assembleia, né? É o nosso slogan, é a Assembleia mais perto dos catarinenses, mais perto da população. E também abrir as portas para receber os catarinenses lá, porque lá acontecem grandes debates. E a gente não está falando só sobre projeto de lei, é o principal, né? A matéria-prima do trabalho do deputado, mas lá, né, Michele, a gente tem exposições artísticas, lançamentos literários, grandes debates, audiências públicas, seminários. Toda semana, a gente estava até conversando sobre isso agora, enquanto esperava para entrar no ar, que tem dias que tem 3 eventos no mesmo dia, 2 seminários, uma audiência pública. Então, os debates acontecem e, assim, a intenção da comunicação é chamar a população para participar, né, e para estar em contato, porque as decisões que são tomadas no parlamento afetam diretamente a vida da população, né? A responsabilidade, assim, no sentido assim, ó, de, primeiro, a população, tu sabe que é difícil você acender o interesse do pessoal para participar disso. Por isso que eu digo, o fato de sair hoje lá de Florianópolis para vir fazer esse tipo de trabalho de divulgação, de colocar à disposição através das redes sociais o trabalho de todo mundo, sem questão envolvendo, porque a gente sabe que a Assembleia Legislativa envolve política. É isso que envolve. Só que envolve a vida do cidadão. E isso é que é a linguagem que tem que trazer. Quando eu vejo vocês trazer uma ideia dessa, de trazer a premiação para a escola, é tentar trazer a linguagem para entender de porte. Olha, vocês têm que trazer a paz, que tem que começar daí. Não adianta tentar só cobrar de um lado. Vocês também têm que partir das crianças terem essa iniciativa, né? Essa consciência, né? Então, acho bastante bacana e é legal. Eu não conheço particularmente, tu vê, eu tenho 52 anos. Eu vivo em Santa Catarina desde quando nasci. Eu nunca fui na Assembleia Legislativa, cara. É brincadeira. Não conheço o espaço de vocês lá. Conheço onde é a casa do governador, onde fica a sede do governo. Agora, da sede do Legislativo, infelizmente, está aí uma coisa que eu, com 52 anos, catarinense, não conheço. Então fica o convite dela, Mari, e sem querer entrar em debate político, né, ideológico, mas quando a gente fala sobre política, a pessoa ela pode gostar ou não do governo do estado, pode gostar ou não do governo federal, e daí vai discordar, né, dos posicionamentos. Mas às vezes ela fala, né, esse governo não me representa. Mas na Assembleia não é verdadeira essa análise, porque a gente tem deputados de todos os espectros políticos. Então, a gente pode falar que o governo do estado não representa, ou que o governo federal não representa, mas a Assembleia é a representação de todas as ideologias. A gente tem lá deputados que têm um viés mais progressista, mais à esquerda, tem os deputados ali que são mais moderados e tem os deputados de direita. Então é um fragmento mesmo, um retrato dos catarinenses, e por isso que a gente fala que é a Casa do Povo. Justamente. Não tem como alguém não se sentir representado, porque apesar dos problemas que se tem e que a gente pode apontar, mas é o poder mais democrático que a gente tem ainda, o poder legislativo. Com certeza. Agradeço a presença tua, Patrícia, a Michele também, obrigado por ter visitado a gente aqui, ter trazido esse assunto, que depois vai ser repercutido também no nosso site, rc.fm.br, com todo o trabalho, e vai até o dia 29 desse mês a inscrição, é isso? Só para reforçar. 29 de maio até as 23h59, e a gente espera alguns vídeos aqui da região de Brusque. É o mesmo horário da Receita Federal lá para declarar imposto. Então, não pode esquecer, não deixa para a última hora. Obrigado pela presença.